abençoe mais uma vez nessa noite. Mais uma vez estamos nós aqui, com o coração alegre, satisfeito, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A paz do Senhor Jesus a vocês, a paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão aqui. Novamente nós nessa live vamos oferecer aos irmãos essa oportunidade de analisar alguns pontos interessantes. Na quarta-feira nós estivemos falando aqui e a conversa foi muito boa, falávamos sobre o tema vivendo uma vida firme e embasada na fé salvífica. Os nossos convidados debateram aqui no debate de construção e não finalizamos. Mas hoje a gente já vai entrar para uma outra parte e eu queria muito que você não nos deixasse no meio do caminho. O propósito nosso é durar aí 1h10 nessa live. Então, aqui está à minha esquerda o nosso presbítero Irandir. Obrigado, Irandir, pela presença. Está aqui o obreiro Luan, obrigado também. Solange, operando aí, missionária Solange, operando aí a live. E o Gessé veio hoje dar uma colaboração também, ministrando aí um louvor. Vamos então começar e vamos orar. Eu quero fazer essa oração nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia que se chama hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos vivos de pé e na Tua presença. Fica à vontade, Senhor, na vida de cada um de nós, nos lares aqui representados nesse instante. Pedimos que, ó Deus, a Tua presença possa conduzir os nossos corações. Tudo isso, Senhor, que estamos fazendo nesse momento é para a glorificação do Teu nome. E com certeza o Teu nome sendo glorificado, sairemos daqui edificados. Abençoe esse culto, essa live. Ó Deus, fica conosco. Seja Tu com aqueles que hão de chegar nessa live. Que a Tua manifestação seja poderosa, gloriosa. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o nosso estado. Aonde estiver um aflito, necessitado, que a Tua bondade, a Tua misericórdia possa chegar até essas vidas. Assim te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar a Deus com um cântico e depois a gente segue conversando um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas. Tua presença
sejam bem-vindos. A participação de vocês, ela é importante nessa live. Nós glorificamos a Deus e as nossas orações elas têm que continuar, irmãos, e de forma mais intensa, visto que a gente já passou uma boa parte dessa pandemia. A gente, pelos olhos da fé, podemos já ver o final de tudo isso, e Deus bradando e dando a vitória para a nossa nação também, como deu para outras. E louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero, nesse momento, irmãos, lembrar, lógico que eu não vou detalhar, os nossos convidados aqui, os nossos irmãos estão preparados para orientar, para reproduzir aquilo que o Espírito Santo colocou nos corações, dentro do tema e subtema que vamos continuar nessa noite. Eu lembro os irmãos que já estamos falando desde quarta-feira passada, um tema bem relevante, tema esse que a gente tem que considerar no nosso cotidiano, que é viver uma vida firme e embasada na fé salvífica. Nesse dia que estivemos aqui, nós ouvimos o Arley e o Luan falar bastante sobre os subtemas. Eu dei a introdução, Colossenses 1:23, se permanecer firme, fundados na fé. Depois falamos de Hebreus no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E então entramos logo no tema com dois caminhos que foram explicar quem é Deus a partir das Escrituras Sagradas. Eu quero aqui embasar essa reunião, essa live, que a visão que vamos ter é à luz da Bíblia. E como introdução, eu lembro mais uma vez, no momento que Jesus parou com aquela multidão, parou com seus discípulos e perguntava: o que dizeis os homens que eu sou? E ali uns dizem que eles começaram a enumerar profetas, homens, e então Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então é nessa visão de Jesus, na visão de Deus, que a gente vai analisar os temas que serão oferecidos para eles trabalharem. Então, explicar Deus a partir das Escrituras. Então, houve um comentário sobre a existência de Deus, sobre a sua santidade, Deus é infinito e tal. Depois nós comentamos sobre a sua santidade. Aí partimos para a segunda pergunta: o que era a eternidade de Deus? Quem podia medir, quem pode medir a eternidade de Deus? Chegamos a uma conclusão, os irmãos querendo, depois vejam lá na live passada de 2 dias, provavelmente o operador vai colocar aí, você dê uma olhada lá, que hoje é a segunda parte. E então, comentamos sobre a imutabilidade de Deus em sua natureza. Aí avançamos um pouquinho também falando sobre a imutabilidade de Deus no seu decreto. Uma vez Deus determinou, pronto. E também naquela questão da imutabilidade da natureza de Deus, ele não pode ir contra a sua natureza. Então falamos de glória de Deus, o Luan trouxe aqui a glória, a mesma glória, ela agindo em todas as instâncias. Foi uma coisa gloriosa a participação dos dois irmãos. Então, fomos finalizar naquela oportunidade, qual o real propósito, qual o principal fim, qual é o fim principal do homem. E aí abrimos 2 vertentes, que era glorificar a Deus para sempre e deleitar-se em Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar, vamos puxar um pouquinho do fim, qual o fim principal do homem. Vamos dar rapidamente, que o Luan não terminou ontem, eu acho que o presbítero vai dar um parecer também, e já vamos entrar, porque hoje eu tenho hora, vamos obedecer essa hora, para não ficar muito extenso, tá? E aí, hoje nós vamos falar, finalizando, as Escrituras Sagradas, a sua legitimidade ou a legítima interpretação das Escrituras Sagradas. É um livro qualquer? Bom, isso quando eu dirigir a vocês, eu vou fazer aí alguns apontamentos. Falaremos no tópico B, ou no segundo tópico, a justiça de Deus, tão comentada nos dias. Será que essa justiça tem vingança incutida nela?
porque Deus fará justiça. É isso que nós vamos ver à luz das Escrituras Sagradas. Para entender isso, a gente tem que entender a legítima interpretação dela. A proposta hoje, tá, queridos? E então, a tão sonhada e tão usufruída por nós, a misericórdia de Deus. Vamos ver então, vamos ouvir hoje sobre a misericórdia de Deus. Já estou lembrando aqui quando Davi preferiu cair na mão de Deus, porque na mão de Deus havia abundância de misericórdia do que na mão do inimigo dos homens. Então, queridos, mais uma vez, glorificamos ao Senhor. Vamos começar. Hoje eu tenho que me controlar aqui, porque eu quero ouvir os amados nessa noite. Vamos então começar. Você pode fazer as perguntas. Algumas que eu consegui achar aqui, eu vou aqui dar uns adornos com algumas colocações dos irmãos para colaborar. Vamos então começar. Luan, quer falar alguma coisa nesse início? Tudo bem? Boa-vinda lá pro pessoal, boas-vindas. Irmãos, Pai do Senhor, feliz pela essa convocação, esse convite do nosso presidente, nossa liderança. Glorificar Deus pela vida do nosso ministro Irandir, a honra de dividir essa mesa com ele. E que os irmãos peguem suas Bíblias, peguem papel e caneta para anotarem, porque estaremos estudando hoje. É um estudo, amém, irmãos? Apesar de ter um tempo, mas estaremos estudando. Deus abençoe. Levita Irandir, por favor. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Fiquem à vontade, façam as perguntas e a gente vai fazer o máximo possível para tentar explicar da maneira mais clara possível para os irmãos, amém? Amém. Então, quando os irmãos estiverem se expressando, imposta a voz aí para, tem alguns aparelhos igual o meu, que é bem simplesinho, aí tem quase ficar igual radinho de pilha, então imposta a voz, o Gessé dá uma força aí no teclado bem no fundinho, Solange se contém aí para não misturar o glória a Deus, e vamos caminhar, glória a Jesus. Então, Luan, na semana passada a gente ficou quase no finalzinho, não houve o tempo para você terminar aquela questão qual o fim principal do homem, não foi isso, Luan? Então pode voltar aí, meu querido, por favor. Você fica à vontade. Então, meus irmãos, na nossa última, na verdade, primeira live, no final dela, o nosso ministro Allen, ele fechou a parte A do tópico sobre qual é o fim principal do homem. Ele explicou de maneira bem ampla, e com muita qualidade, à luz das Escrituras, que é a parte A sobre que o fim principal do homem, o primeiro, é glorificar a Deus. Ele explicou aqui, numa visão bem panorâmica, que o homem foi criado para glorificar o Senhor, de todas as formas, em todas as áreas da sua vida. E agora nós falaremos sobre a parte B, que faltou, que é o outro propósito também do homem, é o fim principal do homem, que é deleitar-se em Deus para sempre. Mas aí, para entendermos sobre isso, precisamos compreender que este tópico, ele possui duas partes, amém? A primeira parte é que o homem deve se deleitar-se em Deus nesta vida. Mas para que nós possamos compreender isso, precisamos entender o conceito sobre deleitar. O que é deleitar-se? O que é deleitar? O que significa essa palavra? Deleitar é satisfação, é deliciar-se. Então, a primeira parte, que é o homem se deleitar-se em Deus nesta vida, é se deleitar em Deus, é ter satisfação em Deus. Como assim? Na sua presença, usufruindo da sua graça, usufruindo da sua misericórdia, deleitar-se em Deus. E é claro que nós estamos vivendo um período bem, talvez, contraditório, porque como eu vou me deleitar em Deus, vivendo a situação tão complicada hoje que estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que temos as Escrituras, e falaremos sobre ela essa noite, nós que estamos nesse caminho de prosseguir em conhecer o Senhor, sabemos quem Ele é, Ele se revela para nós. Então, por isso, nós mesmo assim conseguimos nos deleitar em Deus. Vemos que o salmista Davi, em muitos salmos,
e em muitas situações complicadas e difíceis que Davi passou, ele escreve os salmos dizendo: deleite-te no Senhor, o Senhor é meu Deus. Ele põe tudo para fora, ele sabe que o seu refúgio é o Senhor. Ele leva meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Davi está demonstrando todo o seu deleite em Deus, se saciar-se em Deus. Nós somos filhos de Deus. E todo filho precisa aprender e entender que ele tem que usufruir da presença do seu pai. Usufruir da presença de Deus. Usufruir dos seus ensinos. Usufruir das suas instruções. Então o que o tópico está querendo nos dizer sobre essa parte é justamente isso. Deleitar-se em Deus nesta vida. Sabemos que nós não somos daqui. Sabemos que tem algo muito forte e profundo para nós, que é a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, precisamos usufruir de tudo que Deus nos dá, usufruir das suas bem-aventuranças, usufruir dos seus frutos, da sua essência, da sua presença, deleitar-se em Deus, usufruir do seu Espírito Santo, usufruir e deleitar-se da sua presença. Então, essa primeira parte é justamente para entendermos que deleitar-se em Deus é, primeiro, deleitar-se em Deus, se satisfazer em Deus, deliciar-se em Deus na vida que nós temos hoje, com a sua presença e com a sua graça. A segunda parte... Luan, deixa eu voltar um pouquinho para complementar, né, abrindo aqui um link para você. Esse deleitar vai muito mais do que... como eu poderia dizer, viver uma vida assim, vou me deleitar, descansar de uma forma relaxada. Você está então dizendo que o deleitar-se na presença de Deus, né, é viver uma vida de qualidade, sem chorar que, né, às vezes a gente vê alguns, infelizmente, quando eu era do mundo era melhor, quando no mundo assim, mas no mundo nós éramos regidos pelos espíritos do mundo, não pelo Espírito de Deus. Então esse deleitar é ainda agora aproveitar essa presença gloriosa, é isso? Isso, é exatamente isso. É isso que o presidente acabou de dizer. É essa vida em abundância que Deus já nos deu. É essa vida em abundância que nós temos. O ímpio, com toda a sua prosperidade, com toda a sua riqueza, ele acha que ele está se deleitando. Se deleitar-se com as suas posições, deleitar com toda a sua parte financeira lá no auge, mas só que seu espírito longe de Deus. É impossível viver uma vida hoje com satisfação em deleitar-se longe do Senhor. O que eu quero dizer e afirmar aqui categoricamente que nós só nos deleitamos nessa vida em Cristo, em Deus. É impossível o homem se deleitar, ter uma vida, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, com seu espírito tranquilo, longe de Deus. É impossível. Então talvez você que esteja vendo essa live não conheça a Cristo. Creia e entenda principalmente que ter uma vida de delícia, uma vida de satisfação, de prosperidade espiritual é só em Deus, presidente. Foi essa dimensão que Paulo, por ter o conhecimento dessa realidade, o Irandir, segura um pouquinho, primeiro. Foi nessa dimensão que o apóstolo Paulo, então, tenta nos ensinar o que ele viveu, que por saber do fim, ele então começa a não se prender a cadeias que são passageiras, porque no mundo teremos aflições, mas devemos o quê? Ter bom ânimo. Então eu gostaria de te ouvir ainda mais um minuto, por favor, quando Paulo reporta aquele texto que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente em glória. Que nível foi esse que Paulo alcançou? Aí outrora ele diz, né, ele sabia se adequar às situações, estar abatido, desanimado, perplexo, mas nunca se sentiu destruído, porque ele sabia então se deleitar. Fala um pouquinho mais para nós, Luan. Justamente isso, presidente. Na segunda carta aos Coríntios, quando nós pegamos os últimos capítulos praticamente, e começamos a ler, a vontade de chorar. Na verdade, choramos. Porque Paulo começa a narrar, meu Mirassol, os seus sofrimentos. Passei fome, passei frio, fui traído,
teve momentos que Paulo teve que se fingir de morto para não morrer, foi açoitado, recebeu quarentena, apanhou muitos açoites. Paulo, ele certa feita foi morrido por uma cobra. Paulo foi levado para ser julgado. Tudo isso Paulo passou, mas você vai perceber nas suas cartas, nas suas epístolas, nesses momentos difíceis e complicados, que Paulo sempre manteve a sua fé ativa, que Paulo sempre manteve a sua esperança. Por quê? Ele estava se deleitando em Deus. Apesar de tudo isso que ele estava vivendo, ele estava se deleitando no Senhor. E isso confirma quando ele escreve a Timóteo dizendo que ele estava combatendo um bom combate. O combate é bom, ele chama o combate de bom, ele chama as situações na caminhada de um bom combate. E só pode afirmar isso quem deleita-se em Deus. Quem deleita-se em Deus, descansa no Senhor, apesar de tudo que passa, fica tranquilo, fica em paz, sabe que existe o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. E lá no esconderijo do Altíssimo, nós encontramos descanso, nós encontramos paz. Então é dentro dessa ótica que justamente Paulo diz, Paulo menciona a sua alegria. Paulo diz em diversas cartas, em diversas epístolas, a sua satisfação. E o presidente tocou num ponto muito importante, sobre aquilo que estava reservado para ele. A eternidade. Salvação concretizada. Ele sabia. Apóstolo Paulo foi levado a uma dimensão muito terrível e muito profunda espiritual. Ele sabia que tinha algo preparado e poderoso. Ele já estava vivendo um pedacinho aqui, mas sabia que já tinha algo reservado para ele futuramente. Então Paulo é um exemplo para nós de deleitar-se em Deus em vida, apesar de situações que vivemos. Isso só funciona em Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então caminhar, queridos. Eu estou olhando aqui, ninguém fez pergunta, interagiu. Vamos caminhar então. Presbítero Andir. Por favor, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso para a gente entrar na temática de hoje. Amém. Irmãos, a questão é que qual o fim do homem? A gente sabe que o homem, como criação de Deus, ele foi feito para glorificar Deus, como todo ser que vive, louve ao Senhor. Tudo que houver fôlego de vida, louve ao Senhor. Mas em especial o homem, ele tem a opção de glorificar a Deus ou não. Cabe a nós, você, uma vez que entregou a sua vida ao Senhor, que optou em entregar, Deus não te obrigou a você servi-lo, mas ao servir a Ele, ao glorificar a Ele, você tem que prestar atenção no seguinte, que não é para viver de qualquer maneira. As nossas ações, decisões, devem refletir uma vida como isso. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10:31, que é um texto que os irmãos conhecem bastante, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, cada ação nossa, a gente tem que tomar a decisão de o que eu faço. Antes de fazer, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, se vai glorificar a Deus ou não. E glorificar é louvar, cobrir de glória, ou de maneira bem mais simples para os irmãos entenderem, é reconhecer quem Deus é. Então, cada ação minha deve ser um meio de representar quem Deus é. Então, cada ação minha não pode ser validada de qualquer maneira. Tem que trazer junto com ela a essência de Deus, que Deus é. Um Deus amoroso, um Deus bondoso. E para colaborar com isso, Romanos, como vai falar de deleitar, Romanos dá uma lição muito linda, que Paulo fala assim, Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Outras pessoas vão dizer contentamento no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, aquilo que Deus tem para oferecer a nós, que somos cordeiros juntamente com Cristo desse reino, não é coisas passageiras. Apesar que nós sentimos alegria, quem às vezes está passando um momento de aperto, de aflição, Deus vai lá, chega para você, abre uma porta de emprego, dá o sustento do pão de cada dia. Isso nos traz alegria, sim, mas o reino de Deus é mais do que isso. É paz que excede todo entendimento, é fazer você ter uma noção de justiça real de Deus e, acima de tudo, você ter satisfação na orientação que o Espírito Santo está te dando. Então, as coisas vão muito mais, não só no presente e no futuro. Porque no futuro, salvo engano, em 1 Pedro vai dizer que o sumo sacerdote vai trazer consigo e vai nos coroar com a sua coroa incorruptível. Ou seja, ainda seremos deleites também no céu também. Amém. Glórias a Deus. Quer voltar, Luan? Por favor, Luan. Nosso ministro Andir tocou que é a segunda parte do nosso tópico. Deleitar-se em Deus na vida por vir. Ele tocou nessa última fala do nosso ministro, ele falou sobre isso.
Deleitar-se em Deus na vida que está por vir. Estamos agora fechando esse tópico falando da eternidade. Nos deleitaremos no Senhor na eternidade, em Cristo. E aí nós poderíamos aqui citar uma gama de textos que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. João diz que os seus servos os servirão, porque continuaremos a servir a Cristo, mesmo lá na eternidade. Apocalipse capítulo 22. Então nos deleitaremos e nos teremos satisfação em Deus, em Cristo, na eternidade, todos juntos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que isto, observe que ele não diz aquilo, ele fala isto, está falando dele também, isto que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, vai se revestir de imortalidade, glória a Deus. Teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, nos deleitaremos no Senhor na eternidade. E aí eu quero citar aqui uma frase maravilhosa para fechar esse tópico, que o autor do livro, que o presidente colocou como base desse nosso debate. Ele diz que deleitar-se em Deus nesta vida é deleitar-se em Deus em graça. E deleitar-se em Deus na vida que está por vir, na vida eterna, é em glória. Deleitar-se em Deus nesta vida é em graça. E deleitar-se em Deus na vida que está por vir, na eternidade, vai ser em glória. Amém, amém. Fechando então esse tópico que nós abordamos agora, o Luan entrou sobre a eternidade de Deus. Eu lembro os irmãos que na live passada nós comentamos, né? Acho que foi o Luan que trouxe, né? Quando ele foi até Faraó pedir a libertação do povo. E o Moisés ali, o que é que eu falo? Que referência eu dou? Diga que o eu sou te enviou. A referência, Deus não precisa de referência. E falando disso, eternidade, irmãos, ela não tem começo e nem fim. A eternidade, ela não está limitada ou está dentro de um espaço de tempo. Pelo contrário, o tempo, né, o espaço e o tempo está incutido na eternidade de Deus. Por isso eu sou, não tem começo e nem fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí quando a gente colocou esse tema, né, qual o fim principal do homem, não é o fim que acaba, mas é o fim, falando aqui dessa vida eterna, o real propósito. Nós não somos um produto do acaso. Tem até a teoria do Big Bang, que foram lá, né, aquelas explodiu. E qual é a causa dessa causa? Teve um começo. E o começo é Deus. Por isso nós estamos analisando na lente bíblica, né, nos óculos, né, espiritual, olhando para a Bíblia e permitindo que o Espírito Santo revele isso para nós. Vamos então ao tema de hoje, né? O ponto que nós vamos abordar agora é as Sagradas Escrituras, a legítima interpretação das Escrituras, a justiça de Deus, esse eu estou doido para ouvir, hein? E a misericórdia de Deus. Vamos então novamente começar com Luan, as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, ou também as Escrituras Sagradas, baseado em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, vou repetir, 2 Timóteo 3,16, diz: toda a Escritura, percebam que a Escritura está com a letra maiúscula, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então Paulo está dizendo que toda a Escritura, ele está se referindo à palavra, à Bíblia. Essa Escritura, ela foi divinamente inspirada. E agora um outro texto que eu gostaria de ler com os meus irmãos é Romanos capítulo 1, versos de número 1 e 2. Romanos 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então esses dois textos, meus irmãos, de Timóteo e de Romanos, nos confirmam que a Bíblia é a
palavra de Deus e que foi divinamente inspirada pelo Senhor. O que nós precisamos entender nesse novo tópico, antes de entrarmos na parte da interpretação, é que as Escrituras Sagradas, elas são sagradas, porque foram inspiradas por Deus e ela é a palavra de Deus baseada nesses dois textos. Agora, nós precisamos entender alguns pontos que são muito importantes para que nós possamos compreender um pouco mais sobre as Escrituras. O primeiro ponto é que nas Escrituras, na Bíblia, contém três conteúdos fundamentais. O primeiro conteúdo das Escrituras é que ela revela a Deus. A Bíblia revela Deus. A Bíblia apresenta Deus, o Senhor, o poderoso, o Rei, o Criador. A Bíblia revela a Deus, ok? Então, para se conhecer a Deus, precisamos ter uma vida de leitura na palavra, porque através da palavra, Deus se revela para nós. O segundo tópico é que a Bíblia mostra o caminho da salvação. A Bíblia mostra o caminho da salvação. Quando o homem ele entende, que ele quer ir para o céu, ele quer ser salvo, nesse processo todo que o homem vai ter de entendimento, é as Escrituras que revelam. As Escrituras mostram o caminho da salvação. E o terceiro ponto é que as Escrituras mostram o estado espiritual do homem. E aí vemos logo no início, quando o homem peca, e quando Adão peca, há uma desconexão entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. O pecado entrou. E agora? Como é que faz? E sabemos de todo o processo que foi. Então a Bíblia, ela mostra para nós esses três tópicos. A Bíblia mostra a revelação de Deus, a Bíblia mostra o caminho da salvação e a Bíblia mostra o estado espiritual do homem, como é, mas mostra também como será quando ele tem um encontro com o Senhor. Isso é muito importante. Fala uma coisa, ministro, acerca disso? São sagrados. Pode. São as sagradas escrituras. Aí a gente fica perguntando sagrado. O que é sagrado? Né? Separado, né? Consagrado, dedicado a Deus. Por que a gente sempre fala que as escrituras são sagradas? Exatamente porque elas apontam, como o Andro apresentou muito bem, elas apontam quem Deus é, então elas são dedicadas a Deus. E tem um texto que eu acho que é muito importante que os irmãos também tenham conhecimento, e acho que você com certeza já ouviu uma vez na vida esse texto, que se encontra em João 5,39, que diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ela, nas escrituras, ela aponta o caminho da salvação, como o André bem disse, porque Jesus Cristo é o Pai, ele é apontado como o Pai da eternidade. Ele gerou vida eterna em nós através da salvação, quando nós entregamos a vida a Ele. E também elas testificam toda a natureza e essência do nosso Deus também. Então, é um parada muito rico, por isso quando você lê a escritura, toma cuidado. Ela não é um livro histórico, sim, tem conteúdo histórico, tem conteúdo arqueológico, tem. Mas ela tem a verdade, a essência, a boa vontade, perfeita, agradável vontade que Deus tem a nosso respeito, amém? Glória a Deus. Deixa eu trazer aqui alguns comentários bem rápidos. Foi postado aqui que no esconderijo do Altíssimo só se entra espiritualmente. Por isso, não serve de zona de conforto para a mentalidade humana. Esse fim, qual o fim principal do homem? Esse fim fala de finalidade, objetivo e alvo. O fim fala de finalidade, objetivo e alvo. A participação aqui do nosso bispo, outros obreiros estão postando texto bíblico, deleitar-se no Senhor, confiar em Deus, esse deleite é um oceano. Então, a participação do nosso presbítero aqui das Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura não pode ser interpretada com visão política, com visão financeira. Ainda tem a Bíblia aí, irmãos. A gente vai falar o que a Bíblia diz. Não pode ser olhado com esse olhar clínico. A Bíblia, ela é espiritual. E só pode ser interpretada com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu não posso
Para isso tem caixinha de promessa. Não, a caixinha de promessa, aliás, só tem promessa boa. Então, não posso entrar muito, né? A legítima interpretação das Escrituras. E agora, tá com o Luan de novo. Vamos lá, Luan. Posso voltar, não? Pode voltar. Irmãos, nosso ministrante citou um texto que eu estava aqui pronto para citar esse texto, né? Que Jesus disse examinar as Escrituras, mas percebam que ele diz examinar as Escrituras. Ele não está falando examinar só o Novo Testamento. Ele está falando as Escrituras, ou seja, de forma completa. Onde eu quero chegar? Não tem como negligenciar, não tem como não tem como negligenciar o Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento só fala de Jesus. Não, todos os 66 livros falam de Jesus. Porque a mensagem central é Cristo, é a salvação. Então, quando Jesus disse examinar as Escrituras, ele está falando de toda a Bíblia. Então não dá, irmãos, eu tenho que falar. Não dá para você ficar acomodado num texto seu de estimação. Não dá para você ficar fixado num livro só. Ah, não, mas eu gosto tanto dos Salmos e eu só leio os Salmos. Aí você vai negligenciar os outros livros? Não pode. A Bíblia é como se fosse um restaurante. E quando você está no restaurante, você tem um menu. E aquele menu você encontra vários pratos. Mas toda vez que você vai nesse restaurante, só come um tipo de prato. Só come um. Toda vez que você vai lá, só come um. Mas só que há uma gama, melhor dizendo, de pratos. Então quando você foca apenas num livro, você está negligenciando, deixando para de lado os outros livros, as outras histórias, que também são de muita qualidade. Então quando Jesus fala sobre examinar as Escrituras, é toda a Bíblia. E ele diz, e que elas testificam sobre mim, elas falam sobre mim. E aí eu quero aqui mencionar uma frase de um homem que foi muito importante no século IV, né? Que foi o São Jerônimo. Ele disse que, com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Este homem no século IV foi um sacerdote. Ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o latim, que hoje temos a versão a Vulgata, talvez alguns irmãos tenham. Então ele confirma, ele diz que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Se eu ignorar as Escrituras, eu estou ignorando e negligenciando o próprio Cristo. Fala uma coisa, presidente, ministros. Amém, tudo bem. Posso continuar? Vamos lá. Só mais 2 pontos, irmãos. O próximo ponto é que a Bíblia, ela tem como objetivo nos mostrar que ela é a única regra de fé e de conduta da salvação. Mais uma vez, a Bíblia é o único livro que nos mostra a regra de fé e de conduta para o cristão. Para me ter uma conduta, para me andar corretamente, para me fazer o que é certo. É a Bíblia que me mostra isso. É a Bíblia que me mostra o caminho que eu tenho que percorrer. A Bíblia que me mostra o que eu tenho que fazer. A Bíblia, ela desenha o perfil de um verdadeiro cidadão do céu. A Bíblia desenha e mostra o perfil de um cristão de verdade. Aonde ele tem que ir, o que ele não pode fazer, o que ele não pode falar. A Bíblia mostra o caminho que nós devemos seguir. Então ela nos mostra, para que nós possamos ter uma conduta cristã, nós devemos olhar para as Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e de conduta, de prática diária. Ministro? Amém, amém. Então, esse ponto que o Luan está abordando, você está falando da legítima interpretação, não é isso? Ou a gente ainda está lá nas Escrituras? Nas Escrituras. Nas Escrituras Sagradas. Beleza, então acho que está entendendo. Eu estou assim estranhando que os irmãos não estão participando. Entendeu? Eu estou vendo só o bispo lançando umas pérolas aqui e a gente está colhendo essas pérolas que estão sendo lançadas aqui para nós. As Escrituras, como palavra de Deus, expressa o que ele pensa e compartilha com o homem o que ele sente. Amém. Vamos então agora para o presbítero Andir. Ou é você aí, gente? Hã? Você então. Irmãos, a legítima interpretação das Escrituras. Então, pois bem, então já entendemos que a palavra, que a Bíblia, que as Escrituras foram inspiradas por Deus. É a palavra de Deus, é a Santa Bíblia, é a palavra do Senhor. Já entendemos isso, já entendemos seus propósitos. Agora,
a nível de interpretação, primeira coisa que precisamos entender é que as escrituras, elas se interpretam. A própria Bíblia traz a sua interpretação. E falávamos sobre isso ontem aqui numa reunião. Então a própria Bíblia que faz a pergunta é a mesma que responde. A própria Bíblia que menciona os acontecimentos, os fatos, é a própria que mostra a interpretação e nos leva ao entendimento. É claro que isso acontece através do auxílio do Espírito Santo de Deus. Uma das características do Espírito Santo é ensinar, é revelar. Então, como é que funciona na prática? Porque o nosso objetivo aqui é a prática. Então, irmãos, não tem como eu pegar a Bíblia e quando eu for ler a Bíblia, eu ler a Bíblia como se eu estivesse lendo um gibi. Não tem como eu pegar a Bíblia para ler e querer ter um discernimento, uma interpretação, e eu pegar ela para ler como se fosse uma história em quadrinho, como se fosse uma revista qualquer, como se fosse um jornal que eu leio todos os dias. Não! Eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter respeito por essa palavra. Então a primeira coisa que fazemos é, quando eu pegar a Bíblia para ler, quando eu pegar a Bíblia para estudar, eu tenho que orar. Eu tenho que pedir auxílio ao Espírito Santo para que Ele possa abrir meu entendimento e me mostrar a revelação por detrás dos textos. Eu tenho que pedir auxílio ao Espírito Santo para Ele me conduzir no caminho de compreensão e de revelação, para que Ele possa me explicar. O Espírito Santo é um dos maiores professores de Bíblia que já existiu. O Espírito Santo. Então precisamos orar e pedir auxílio ao Espírito Santo. Em outro ponto, temos organização na leitura. Temos organização. Eu pego a Bíblia para ler e para estudar, eu tenho que orar, eu tenho que verificar o texto, eu tenho que ler o texto. Irmãos, para ler a Bíblia e interpretá-la, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me debruçar, eu tenho que ter um papel, uma caneta, eu tenho que anotar, eu tenho que pesquisar. Amém, meus irmãos? Então, precisamos entender, o primeiro ponto é que a Bíblia se interpreta. Isso acontece para nós com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que nos revela e que nos ensina. O ministro quer falar alguma coisa, presidente? Eu queria lançar uma pérola aqui, o nosso evangelista Daniel também deu uma participação. Eu achei interessante, quero trazer ela à tona aqui na live. As escrituras sagradas é a luz para os homens. Outras escrituras são apenas reflexo dessa luz. É verdade. Outra coisa, Luan, que a gente aqui agrega ao que o nosso obreiro Luan colocou, das escrituras sagradas, é que ela não é um livro romântico. Ela não tem esse propósito final. Não é também um livro para você mexer com as tuas emoções. Ele deu ali alguns comportamentos, alguns critérios para você meditar nas escrituras, examinar as escrituras, que a Bíblia diz, porque cuidaste ter nela vida eterna. Examinar é uma perícia, é algo bem detalhado, investigativo, mas muito mais do que isso. Não é você investigar, é as escrituras que vai investigar. Quando Paulo vai falar isso lá em Coríntios, né? Examine-se um homem, esse examinar, ele vem reproduzindo, né? Essa palavra deriva a um inventário. Então, quando eu leio as escrituras com os olhos espirituais, auxiliado pelo maior professor Espírito Santo, é ele que está me analisando e ela ultrapassa a filosofia, aí então ultrapassa o romantismo, aí então ultrapassa as emoções. Ela mexe no caráter. Ela mexe no caráter, ela transforma a vida do homem. Se roubava, para de roubar. Como isso? As escrituras sagradas. Se mentia, para de mentir. Como isso? Poder das escrituras sagradas. A legitimidade dela. Não é um bom orador. Não é um bom exegeta. Um hermenêutico. É ler e permitir com que o dono da revelação, que está sempre ao nosso lado, ele tem a liberdade de fazer como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Aí já diz, né? Os mais aí que é o único livro, e é verdade, que o autor vem junto com ela. Ele vem junto e nos acompanhando. Presbítero Leondir. Rapidamente, irmãos, a gente está falando aqui sobre a legítima interpretação.
Se é legítimo, então aquilo que é autêntico, aquilo que é válido. Se a gente vai então a gente está aqui falando para os irmãos que você deve interpretar a Bíblia de maneira válida, porque tem meios equivocados de se interpretar a Bíblia, né? Mas o apóstolo Pedro escreve lá na segunda epístola de Pedro, ele escreve o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi da vontade humana, o próprio Senhor separou homens e os revelou e os inspirou para que eles escrevessem acerca de si mesmo e acerca do seu propósito. Então a gente tem muito cuidado com interpretações equivocadas. Uma das coisas, se os irmãos forem, tanto o pastor Luiz e o Luan forem entrar no assunto, uma das maneiras que eu estava vendo, né, que as pessoas são muito equivocadas é nas suas emoções. Então eu busco na Bíblia aquilo que me agrada, aquilo que me apraz, aquilo que me é conveniente. Então tu vê muita gente fazendo uso do Antigo Testamento de profecias vazias, só para poder, principalmente campanhas de prosperidade, campanhas de enriquecimento, e as pessoas buscam interpretações pessoais, e a Bíblia e o apóstolo Pedro recomenda, não é de particular interpretação. Outro meio que as pessoas fazem de maneira equivocada é conjectura, porque é meio de você opinar baseado em palpite. Eu acho que aconteceu. É para enriquecimento da palavra? Pode até ser em algum momento, mas tem que tomar um cuidado para você não criar alguns equívocos e até mesmo heresias. Aqui, se os irmãos quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas eu só até aqui. Para complementar o nosso presente, nosso ministério de acabaram de dizer. A gente está onde? Vamos situar os irmãos. A legitimidade, a legítima interpretação das Escrituras. É o nosso tópico, tá, irmãos? Então, para complementar o que o nosso ministro Dandim e nosso presidente acabaram de dizer, né, e adoçar um pouco mais esse tópico da interpretação, que já aprendemos inicialmente que a Bíblia se interpreta, nosso ministro Dandim acabou de dizer dos perigos de algumas interpretações equivocadas que não podemos cair nessas questões de conjecturas. É por isso que existe uma organização. É por isso que eu preciso entender que eu tenho um contexto. Eu não posso pegar um versículo e em cima daquilo construir algo. Não, eu tenho que respeitar o contexto. Por isso, e aí a gente vai entrar num campo, irmãos, que é o seguinte. A questão da interpretação das Escrituras, ela também está ligada também à questão de estudos. Eu vou explicar isso melhor. Né? Deus ele concedeu e concede até hoje dons para homens, né? E quando eu digo homens, eu estou envolvendo também mulheres, é claro, para determinar propósitos ministeriais. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 1, que na igreja que havia em Antioquia havia profetas e havia mestres. Ou seja, ministério profético, ministério do ensino. Para que era o ministério do ensino? Para ensinar acerca das Escrituras. Os mestres, os doutores, né? Então isso cai sobre quem? Isso cai sobre, né, principalmente sobre as lideranças, os pastores, que têm a responsabilidade, né, também, né, professores de escola dominical, de ensinarem. Né? E aí para isso existe uma dedicação de estudo. E aí para isso nós estamos num campo um pouco mais teológico. É importante, né, lembrar que a principal é a dependência do Espírito Santo. Mas nós temos também os estudos. Nós temos a teologia que contribui e que nos auxilia também para chegarmos a uma compreensão e ao entendimento e uma interpretação. Nosso presidente mencionou aqui a exegese hermenêutica. Lá vem você com essas coisas. Vamos entender que a exegese hermenêutica, elas são as ciências da interpretação das Escrituras. Ou seja, elas são ciências para nos auxiliar para termos uma compreensão com contexto, né? E sem tirar a essência da palavra, respeitando o contexto, respeitando a parte cultural, a parte histórica. Todos esses pontos são fundamentais e é isso que a exegese hermenêutica, que é a teologia, nos dá esse auxílio para nós não podermos sair das Escrituras, porque o principal é o texto.
Os comentários bíblicos são bons, dicionário bíblico é bom, os artigos são bons, teologia é bom, mas o texto é o foco principal. Então, a teologia, a exegese e a hermenêutica, ela nos dão esse auxílio para que nós possamos caminhar ali no texto, né, com contexto, com compreensão e aplicar uma interpretação legítima, correta, que é o mais importante, sem ferir o texto. Amém. A teologia ela é importante, né? Quem puder, estude, mas procure sempre alguém mais experiente para nortear você. É um instrumento que vai auxiliar, mas a revelação só está com o Espírito Santo. O que está por trás da letra, só o Espírito Santo. Por mais que você tenha esse instrumento da teologia, se você não se permitir ser conduzido a sua mente pelo cabresto do Espírito Santo, vai esfriar, como eu vi muitos catedráticos perderem a fé nesse caminho aí. Eu quero aqui lembrar, quero aqui trazer à tona algumas pérolas que alguns irmãos estão lançando. Nosso presbítero Luciano colocou aqui: a Bíblia é a nossa bússola. Ela aponta constantemente para o norte, e o norte é o céu. O nosso bispo também dá aí uma participação. Se a interpretação das Escrituras não fosse do Espírito Santo, somente os teólogos eruditos se salvariam por ela. E por fim, o nosso evangelista Daniel mais uma vez colabora conosco aqui. Examinar as Escrituras sagradas é um diálogo do homem com o Espírito Santo. Isso, é um diálogo do homem com o Espírito Santo. Fugiu aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Travou aqui. É um diálogo, isso, é um diálogo. Ah, que pena, fugiu aqui. Mais tarde eu comunico aqui que travou aqui o meu computador. Vamos então, Luan, Irandir, nós já temos aí 10 minutos para encerrar. 10 minutos. É assim. Agora a gente só volta semana que vem com outra live, continuando, avançando um pouco mais. Mas eu acho que ainda dá pra gente falar, eu acho que já ficou bem trabalhado, né? As Sagradas Escrituras, né? Que é tanto questionado, foi escrito por homens. Ué, se fosse por um animal, teria mais credibilidade? Né? Então, e a legitimidade da interpretação dela, que deve ser a luz do Espírito Santo, não com os instrumentos mais variados, com a ciência, até porque, né, eu estudo matemática, física, eu estudo ciência, eu estudo qualquer matéria pode se colocar na mesa. Deus ninguém coloca na mesa para investigar. Então não é a ciência humana que vai estudar Deus. Bom, vamos então, acho que já deu para finalizar. A hora. Só mais um texto. Só mais um texto. Atos 8:25, anotem aí, Atos 8:25, e leia em casa, com calma. O texto fala sobre quando o diácono Filipe, ele foi conduzido pelo Senhor para dar uma interpretação para o eunuco, tá? A Bíblia diz, a história diz nesse texto, que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, justamente na parte sobre Cristo, quando ele foi levado como ovelha no matadouro. E o texto diz que ele não estava entendendo. Então Deus pega o diácono Filipe e leva até esse eunuco. E a Bíblia diz que ele perguntou para ele: o que você está lendo? Você está entendendo? Você está compreendendo o que você está lendo? E a Bíblia diz que o eunuco falou assim: não tem ninguém que possa me compreender, não tem ninguém que possa me ensinar, me dar a interpretação disso aqui. Olha como é importante a interpretação. E a Bíblia diz que ele deu uma interpretação, e diz a Bíblia que no final de tudo o eunuco creu no Evangelho, creu em Cristo, foi batizado, e diz a Bíblia que ele seguiu o seu caminho. Então é fundamental a interpretação à luz do Espírito Santo, e também sempre procurar pessoas com experiência nas Escrituras, para que também possa ajudar no entendimento da compreensão da interpretação. Amém. Vamos passar então para o outro tópico. Agora liberou aqui o computador, né? A participação do nosso evangelista. Examinar as Escrituras Sagradas é um diálogo do homem com o Espírito Santo, não um monólogo do homem consigo mesmo.
Então tem gente que lê, né, a Bíblia e quer se identificar com o que ele já tem no seu pensamento, que ele já tem no seu coração. E aí a gente vê algumas profecias aí, infelizmente, que não tem nada com Deus, é a revelação. Meu irmão, vai na Bíblia. Esperar no homem a revelação é perigoso. É perigoso. Eu não descarto aqui os dons espirituais, mas eu levo em consideração o discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, lá tem resposta para tudo. Né? Você vê, né? Antigamente tinha um programa que falava a Bíblia tem resposta. Eu nunca mais esqueci disso. Né? A Bíblia até se preocupa quando você fizer uma sacada, uma varanda no segundo andar, se preocupa com o corrimão. Olha só, mas aquilo ali tem muita coisa por trás para dizer. Leia a Bíblia, tá? Não leia para ter prazer, para ter conhecimento. Leia permitindo que o Espírito de Deus possa trabalhar santidade na tua vida. Vamos então caminhar, queridos? Vamos falar aí nesses poucos minutos que nos restam, eu não quero avançar, da justiça de Deus e misericórdia de Deus. Nosso presbítero grande, por favor, a justiça de Deus. Amém, irmão. A gente vai falar assim, de maneira assim, bem simples e breve, porque o que é justiça, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é justiça, né? A gente entende que justiça é dar a cada um o que merece ou de que lhe é devido. Essa é uma terminologia que tu vai achar em dicionário, em livros jurídicos. Só que aí o que me lança é uma preocupação de saber, você saber a definição de justiça é uma coisa, mas o que é justiça divina? Qual é a percepção que as pessoas entendem o que é ser justiça divina, o que é justiça de Deus? Né? Que Deus é justo, há inúmeras passagens que demonstram isso. Eu vou pegar uma passagem aqui para que os irmãos possam compreender. De Deuteronômio 32, verso 4, diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e seus juízos o são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Ora, que Deus é justo e ele opera a justiça, então Deus dá a cada um o que é merecido. Agora, o problema está na consciência do homem. Se o homem consegue perceber a justiça de Deus e quanto que Deus é reto, porque justiça também é um dos atributos de Deus, faz parte da sua essência. Agora, qual é a dificuldade que muitos dos homens têm de compreender isso? Uma das compreensões já foi dito na semana passada, né? A nossa mente é limitada. O homem tem dificuldade de compreender quem Deus é, devido à sua limitação e de alcance. Mas também uma das limitações que nós sofremos são os nossos sentimentos. Eles nos atrapalham muito. Isaías vai mencionar um pouco sobre isso em Isaías 64, verso 6, e diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas são como ventos que nos arrebatam. O senso de justiça do homem é totalmente diferente do que é de Deus. Deus julga de maneira imparcial, porque Deus não julga exatamente as pessoas. Deus julga as ações e os sentimentos imbuídos por trás de cada uma ação nossa. O homem não. O homem julga com parcialidade. O homem trata com diferença dos seus pares. Quem é da sua família ele trata de um jeito, quem é seu vizinho ele trata de outro, o seu inimigo ele vai tratar de um jeito ainda diferente. E aí você começa a ouvir alguns quesitos que me preocupam, porque quando a pessoa clama assim, quer que seja a justiça de Deus. Qual é a justiça? Será que ele realmente quer que Deus dê o que cada um merece, ou ele quer dar o que está imbuído do seu sentimento? Né? Porque ele fala assim, eu já ouvia muito, um ditado que muito antigo, as pessoas falam, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu vou orar o seguinte, Deus fará justiça nessa minha causa. Mas você consegue perceber que sentimento que é nisso? Se há uma compreensão real de que Deus é justo e reto, e Ele dará a cada um que realmente é devido, e isso entrelaçado em toda a atmosfera de quem Deus é, ou isso é um pouco do mundo? Pode falar. O senhor está querendo dizer que a justiça do homem, na justiça do homem, está incutido vingança. E ele pode se assustar que quando, por exemplo, se eu peço justiça a Deus, Deus fará justiça com o Irandir. Né? Pode estar dentro desse meu sentimento de justiça uma vingança,
E quando Deus faz a justiça no Irandi, que para chegar no Irandi primeiro passa em mim, ô Luan. E de repente Deus abençoa, porque só Deus sonda o coração, aí eu fico triste. Talvez tem pessoas saindo, né, da presença de Deus ou da igreja porque fica frustrado, porque ela queria ver Deus tratar com o seu espírito de vingança e não acontece. Então você está querendo dizer que a justiça de Deus ela é apurada, ela é fina, ela não se baseia nos critérios da mentalidade humana, é isso? Sim, perfeitamente, porque Deus ele é reto e justo juiz. Eu vou falar da essência do texto, uma das cartas de Paulo. Paulo diz, antes de falar sobre perdoar uns aos outros, ele fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Porque se não houver o mesmo sentimento, o que vai estar em nós não é amor nem misericórdia. O que vai estar imbuído no homem vai ser a perversidade, vai ser a vingança, vai ser as obras da carne, muitas vezes contenda, disputa de poder. Então eu quero que Deus faça justiça, muitas vezes eu quero mais que Deus apague o outro, para que eu possa me sobressair. É verdade, que contenda disputa de poder. Muitas vezes as pessoas falam assim, Deus vai fazer justiça. E por isso que você vê que tem uma das coisas, me desculpa, irmão, vai ser bem honesto, meu irmão, uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas que se convertem tem é em perdoar. Porque na narrativa da oração do Pai Nosso, é diretamente proporcional. É a medida que você perdoar, vai ser perdoado. Que é, na verdade, isso eu consigo compreender isso. Que eu tenho que, a expectativa que eu tenho de um Deus, que Deus, o mesmo sentimento de amor e cuidado que Deus tem comigo, para me perdoar das minhas ofensas, eu também tenho que estar disposto a perdoar quem me ofende. É por isso que eu estou falando assim, os irmãos querem falar mais alguma coisa ou eu posso seguir com a misericórdia? Não, ainda dá para... Olha, irmãos, pela contagem aqui, a gente está 50 minutos na live. Já nós vamos terminar, não vou ficar ameaçando os irmãos, mas a gente vai fechar. Bem, eu estou vendo aqui, ó, a Tainá, a obreira, Tainá está lembrando aqui de uma certa pregação do bispo que ele disse que quando eu peço justiça a Deus, a justiça começa em mim. É isso que tem frustrado talvez muitos por causa de pedir justiça e ele começa a ser trabalhado, né? É bom lembrar que quando o vaso, lembra lá, Jeremias 18, né? Quando o vaso é preparado, pelo pouquinho que eu conheço disso, o olheiro ele bota a mão dentro do barro, aí ó, dentro do barro, para depois rodar no poder de Deus, para ser trabalhado. Então, essa justiça começa em mim, né? Deixa eu trazer aqui a participação dos irmãos. Outra participação aqui é o nosso pastor Gilson, da Imumalé, nosso distrito. Beijão, meu pastor. Nós podemos aprender em muitas fontes e todas elas contribuem para a nossa formação, casa, escola, amigos e etc. Mas a fonte principal do aprendizado para um discípulo de Jesus é o próprio Jesus e a sua palavra. Toda a nossa maneira de ser e agir deve ser baseada nos ensinos de Jesus. Se algo que fazemos ou defendemos não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, temos que mudar. Talvez as muitas referências, segundo fulano, segundo autor, segundo teólogo, segundo filósofo. Meu irmão, a maior referência e a única que vai nos conduzir para a eternidade é Jesus Cristo. Tá? Então aí são alertas. Mais outra aqui, ó, vale alertar que as profundidades teológicas, sem a inspiração do Espírito Santo, é mais perigosa do que a ignorância, quando involuntária. Meu Deus, hein? Muito boa essa reflexão. Beleza. Vamos lá então, o segundo ponto, fechou? Misericórdia? Vou pegar o link da Tainá e segue. Então vamos lá, seguir, gente. A Tainá citou bem, a gente vai, vou contradizer o bispo? Não vou, né? Não vou. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sério. Volta pra gente. Imagine eu tomado de ira, peço pra Deus fazer justiça. E Deus vai fazer o seguinte, vou trabalhar em você, tirar a escama dos seus olhos para você perceber o que você não quer, o que você quer. Está embaçado exatamente porque você está com rancor no teu coração. Você está com o coração irado. E eu não quero que a sua carne opere, eu quero que o meu espírito opere em você. E uma das ações do Espírito Santo é ter longanimidade. Então eu preciso exercer a paciência. Deus muitas vezes trabalha
E muitas vezes a nossa percepção de merecimento, de mérito, que eu já vou entrar na misericórdia porque que as pessoas entendem errado a salvação, é porque a gente julga pelos nossos méritos. E não temos mérito nenhum na salvação. Né? E a gente acha que a ação de Deus está sendo tardia na nossa vida, porque a gente está ajuizando segundo a nossa obra. Aí Deus vai, ó, tem que operar em você a paciência. Então vamos lá, misericórdia, irmãos. Misericórdia está intrinsecamente... Só um momentinho, presbítero, só um momentinho. A nossa diaconisa Carla também deu uma participação aqui. Ela lembrou um texto bíblico, Tiago 1:20, que diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. E então, quem está entrando nesse caminho hoje, a gente pode combinar, deixar todo mundo prevenido que uma hora a gente faz isso. Tem aqui a revelação de Deus. Uma revelação passa por 3 princípios. Aí a gente fica para outra oportunidade para falar aqui o que está sendo comentado. Sim, Luan. Presidente, só queria citar um texto que eu lembrei, irmãos, de um texto. Mateus capítulo 5. Jesus inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E uma delas é: bem-aventurados são aqueles que têm sede, fome de justiça, porque eles serão fartos. Não é essa justiça que nós estamos comentando da ira do homem, não. Que foi justamente citado o texto de Tiago capítulo 1, que a nossa diaconisa Carla citou agora. Não é essa justiça, é a justiça de Deus, ok? Isso só funciona quando eu entendo e compreendo a justiça de Deus e, claro, através das Escrituras. Amém. Vamos então avançar para a gente finalizar? Irmãos, para a gente já vai... Acho que travou a internet. Voltou, Solange? Deu uma travadinha, sabe como é que é, né? Das autoridades trava, imagina a nossa, né, irmãos? Voltou, missionário? Perdão aí, irmãos. Vamos então, presbítero. Vamos lá, irmão. A gente já está realmente encerrando. Então a gente pegou aquele link da Tainá falando da operação da justiça de Deus. E a gente precisa entender exatamente isso. Deus ele é o único e verdadeiro. Não é porque que Deus manifesta um problema que as pessoas confundem algumas coisas dentro das suas necessidades e dos seus anseios. Deus, Jeová Rafá. Eu estou precisando de cura, eu quero que esse Deus manifeste dessa forma. Eu quero uma providência, eu quero que o Jeová Jireh opere. Só que Deus é único. Como você é uma única pessoa, um indivíduo, e tem vários atributos, tem várias qualidades. E a misericórdia é mais uma qualidade de Deus, que está atrelada à sua bondade. É a bondade de Deus que faz com que a sua misericórdia opere. Porque a misericórdia é um sentimento de pesar e acontecer. Deus se compadece do nosso estado de miséria. Qual é o estado de miséria? O homem pecou, então o homem ficou sendo pobre, miserável, cego e nu. E misericórdia traz consigo perdão concedido unicamente por bondade. É pela graça. Não é pelo mérito humano. Por isso que a justiça de Deus, a justiça humanamente, a sua definição é dar a cada um o que merece. Mas a justiça de Deus excede isso. Porque ela não dá aquilo que nós merecemos. Não é a justiça de Deus operada no sentido de salvação, ela vai pelo mérito do sacrifício de Cristo, não o nosso mérito. Por exemplo, Lamentações 3:22 vai dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Peraí, a misericórdia de Deus é atrelada à sua essência, e Deus é um Deus eterno, não tem fim. É por isso que a misericórdia dele não tem fim, porque Deus também é eterno, não tem fim. Deus constantemente está se compadecendo do homem. E Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se volte para Ele. É uma escolha sua, pessoal. Mas vamos avançar um pouquinho. É um texto que todo mundo acredita que é o texto que todo mundo diz que é algo que todo mundo conhece. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, está simples, está efetuada a misericórdia de Deus. E a justiça de Deus está estritamente escrito nesse texto. Porque nós, irmãos, o homem pecou. E a Bíblia vai deixar bem claro que para haver perdão é necessário haver derramamento de sangue. Cristo tomou o meio o seu lugar. Por isso que eu e você não temos mérito na salvação. O mérito da salvação está exatamente no sacrifício de Cristo. Cristo tomou o nosso lugar. Porque muitas vezes as pessoas vão pensar que a justiça de Deus é falha. E não é. Nós éramos merecedores do inferno.
mas Deus não nos deu o que merecíamos. Porque através do sacrifício de Cristo, que tomou o nosso lugar, e através dessa obra, nós passamos a ser justificados. De maneira bem simples para explicar para você que é a justificação. Você tinha uma sentença condenatória. Por quê? O salário do pecado é a morte. Você estava condenado eternamente. Estava lá. Mas na cruz do Calvário, salvo engano, em Gálatas vai dizer que Deus, lá na cruz, ele marcou, pregou lá na cruz, lá, a célula da sua, ou seja, a notificação da sua culpa estava lá na cruz de Cristo. E Cristo foi lá, ó, e voltou, e como se estivesse diante do juiz e dissesse assim, ó, não tem mais validade na vida do Irandir, não tem mais na validade na vida do Gessé, na vida do Luan, na vida da Solange, na vida de você que está ouvindo, vendo essa live. Não tem, o pecado não terá mais força sobre você, desde que você siga os propósitos de orientação que o Espírito Santo tem através da palavra de Deus. A justificação é bem simples. Cristo tomou o seu lugar, e onde estava a sentença condenatória, agora ele carimbou com o seu sangue, agora você está absolvido. Não tem mais condenação. Agora, você que estava indo rumo à morte eterna, agora você vai à vida eterna. Você que ia perecer se não cresce, e agora você passou a crer, vida eterna é a vida de você. Amém? Então a misericórdia de Deus é bem simples. É isso aí. A nossa diaconisa Suzy também participando aqui, dizendo que os critérios de justiça de Deus é diferente, muito diferente do nosso. Porque Deus nos ama incondicionalmente. O nosso diácono Elcio também participa dizendo, né, que a justiça de Deus, quando eu peço de justiça de Deus, eu vou para a balança. É bom a gente pensar nisso. Né? Eu estou aqui sintetizando, tá, irmão? A justiça de Deus, eu peço justiça de Deus, eu vou para a balança. Cuidado, tenhamos cuidado com o tipo de justiça que estamos pedindo a Deus. Bem, irmãos, né? A irmã Edna também fala que a palavra de Deus permanece para sempre, a justiça de Deus é correta. E eu estou lembrando aqui que na justiça de Deus, o nosso bispo que fala isso, né? Tem que dizer aí de onde vem, do céu, né? E o bispo compartilhou conosco. Na justiça de Deus está incutida a sua misericórdia. Dá para entender isso? Né? Na justiça de Deus está incutida a sua misericórdia. A outra também, olha, como vem da fonte, como vem do trono da graça de Deus. Outra questão, poder e autoridade para Deus é a mesma coisa. Aqui na terra, ou como homens, que a gente classifica poder e classifica poder, mas quando vem direto lá de cima é a mesma coisa. Então, na justiça de Deus, por isso que ele age incondicionalmente, tem a misericórdia, como foi esse texto. Se fôssemos puramente pela justiça, Deus não enviaria o seu filho. E a cédula que era contra nós, o nosso pecado, foi rasgada, porque nessa justiça havia misericórdia da parte de Deus. Vamos então, Luan? Por favor. Irmãos, queria citar um texto. Jonas. A Bíblia diz que, olha só, como a justiça e a misericórdia estão juntas, né? Como foi muito bem explicado, ensinando pelo nosso ministro Irandir, nosso presidente aqui na sua última fala. Deus estava prontinho para exercer seu juízo sobre Nínive, os ninivitas. Mas só que aí, ele envia Jonas. Para quê? Para pregar. Jonas começa a pregar sobre arrependimento. E diz no capítulo 3, que quando Jonas prega sobre arrependimento, toda a cidade, todo o povo, até o rei e os príncipes, oraram e jejuaram e se converteram e se arrependeram ao Senhor, se voltaram a Deus. E diz o texto que Deus muda a sua sentença. Deus estava prontinho para exercer seu juízo. Mas aí, misericórdia, está contida. Jonas foi pregar e aconteceu arrependimento e Deus não... Outro exemplo bíblico, Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho. Ele estava se achando um grande rei e até muito mais que o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para ele e a Bíblia diz que Deus dá a interpretação do sonho para Daniel. E a Bíblia diz que Daniel dá a interpretação.
ele dá a interpretação, mas a Bíblia diz que ele menospreza a interpretação. E diz a Bíblia que Deus destronou Nabucodonosor, arrancou o reino da mão dele e ele virou um bicho, um monstro. Daniel capítulo de número 4, os irmãos conhecem a história. Deus deu a misericórdia, que foi o sonho e a interpretação, mas ele rejeitou essa misericórdia. E aí Deus estabeleceu um juízo sobre a vida dele, mas no final de tudo ele reconheceu que só o Senhor era Deus e Altíssimo sobre todos os reinos. Amém. Então aí a gente fecha a questão da justiça, fechamos a questão da misericórdia. Obrigado você que participou, interagiu, você que eu não consegui ler aqui, me perdoa mais uma vez e nós encerraremos a live. É muito complicado ficar em 1 hora, embora alguns irmãos pedem para estender, que tá bom, esclarecedor, né? A tradução aqui da mesa foi de fácil entendimento, né? A participação dos irmãos já agregou, ajudou, né, os obreiros aqui presentes. Eu quero glorificar a Deus pela vida da equipe que hoje está fazendo essa live juntamente comigo. Que Deus abençoe você. Seguimos de manhã na Escola Bíblica Dominical, seguimos à noite também, mais uma vez com aquele culto de louvor e adoração. Claro, os convidados, amigos do Facebook da igreja, né, Igreja Metodista, obrigado pela presença de você, né, de vocês. Saiba que a família ainda está orando por você. Esperamos que Deus também tenha abençoado muito a sua vida. Talvez se existe alguém que ainda não é crente, mas gosta da palavra, né? Acredita que ela é a revelação de Deus. Olha, a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no seu coração. A todos o nosso muito obrigado. Ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a Ele rendemos graça, pois o nosso fim principal é morar eternamente com Ele. Esse é o nosso alvo, em nome do Senhor Jesus. No Arraial está tudo bem, tudo tranquilo, nada incomum, as coisas estão andando dentro da possibilidade e a gente continua orando para Deus acalmar essa situação, essa pandemia, nos livrar, chegarmos do outro lado cantando o hino da vitória. Não esqueça hoje de orar pelo nosso país. Não se comprometa com essas forças terrenas, se comprometa com o poder de Deus, com a palavra do Senhor. Ela é a bússola, ela tem a resposta para a nossa vida. Vamos orar nesse momento e vamos encerrar aqui a nossa live, mas vamos continuar a nossa adoração ao Deus único, eterno, invisível, mas real. Senhor, mais uma vez estamos nós aqui. Não temos, ó Deus, como expressar com as nossas falas humanas a tua importância em nossas vidas. Queremos nesse momento, Senhor, nesse final de reunião, render a Ti toda a honra, toda a glória. Ó Deus, que não venhamos possuir nada daquilo, ó Deus, que não é nosso, porque vem tudo do Teu trono. Abençoe cada lar aqui representado. Abençoa cada lar representado do outro lado, Senhor, dessa câmera. Pedimos, Senhor, que a Tua unção recaia sobre o Teu povo. Abençoe as autoridades do nosso país. Abençoe os governantes dessa nação, Senhor. Sensibiliza o coração de todos eles. Aqueles que têm pensamentos maus, maquiavélicos. Aqueles que, Deus, estão sob influência de espíritos ruins. Senhor, nós clamamos misericórdia sobre a vida desses homens e mulheres. E aqueles, ó Deus, que estão tentando, ó Deus, ajudar os mais necessitados, pobres, estão imbuídos de poder e autoridade, Senhor. Abre portas certas e segura, abate os inimigos espirituais. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa família, os nossos familiares, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui e na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos garante a vitória. Olha no coração, isso vai passar.